Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando tu te comportas para que as pessoas te vejam, as pessoas vão te ver e parabéns, tiveste o teu prémio. Esta é uma das tentações mais tristes na nossa vida moderna, porque hoje nós temos ligações digitais e visuais, onde exibimos incessantemente as nossas supostas virtudes nos olhos dos outros. A tragédia é que, precisamente, nós alcançamos tantos likes e tanto apreço virtual. Sabem porque é que isso é trágico? Porque isso significa, ainda que nós o façamos inconscientemente, que nós já nos decidimos sentir satisfeitos por este tipo de recompensa e não por um tipo de recompensa maior. E esta afirmação combina perfeitamente com aquilo que o apóstolo Paulo diz no primeiro capítulo da carta aos Romanos, em 1:28, quando ele nos diz, sabes, o pior que te pode acontecer é Deus entregar-te aos teus próprios desejos. O pior que pode acontecer à humanidade é nós termos o nosso desejo cumprido. Queres dar tudo para ser reconhecido pelos outros? Cuidado! Deus pode fazer-te a vontade. Queres ser famoso? Cuidado! Deus pode fazer-te a vontade. Queres ser apreciado pelos outros? Cuidado! Deus pode fazer-te a vontade. Deus dá-nos precisamente isso, que sendo o nosso paraíso, é o paraíso que nós procuramos, rapidamente se torna o nosso inferno. Sabem o que é o inferno? Uma definição de inferno aqui é uma recompensa que tu ganhas e que não vale nada na eternidade. Tu já ganhaste o prémio. O inferno também é isto. É mais do que isto, mas também é isto. Tu já ganhaste o prémio aqui. E o prémio que tu ganhaste aqui, na outra vida, não vale nada. Já noutro sermão vos falei que um cristão nunca é desinteressado nesta questão do galardão e do prémio. O cristão não é um kantiano. Aqueles que estudaram filosofia, lembram-se, o Kant achava que a pessoa verdadeiramente boa era desinteressada das coisas boas que fazia. É verdade, como este texto ensina, que o cristão é chamado a fazer o bem independentemente das pessoas à volta o gratificarem por isso. Mas entende isto, como este texto diz, mas o cristão não é chamado a fazer o bem independentemente de Deus te gratificar. Tu és chamado a fazer o bem independentemente de seres aplaudido pelos homens, mas tu és chamado a fazer o bem para que Deus te aplauda, de facto. O cristão é um abençoado interesseiro com os olhos postos na recompensa de Deus. Isto porque no cristianismo as coisas não giram à nossa volta, mas giram à volta de Deus. Agradar a Deus é a coisa mais natural que deve acontecer no mundo em que Deus é realmente Deus. Agora repara, eu concebo que tu ainda não tenhas dado este passo de fé, mas eu só quero que tu percebas a lógica do que eu te estou a tentar dizer. Se de facto Deus existir e Ele for aquilo que a Bíblia diz que Ele é, inteiramente bom, o teu Criador, então tu viveres para louvares o teu Criador é a coisa certa. Se realmente Deus existir e Ele for a fonte de todo o bem, Ele é a pessoa responsável porque tu existes, então tu quereres agradar a Deus não é uma coisa errada, é coisa lógica no mundo que foi criado por Deus. E aqui gostaria de voltar ao assunto de ser visto, elaborar uma coisa e finalmente terminar de uma vez por todas esta questão da recompensa e o próprio sermão. Vou rapidamente. O pastor britânico Martin Lloyd-Jones pregava sobre este texto e ele lembrava com pertinência uma história do Velho Testamento que eu quero lembrar rapidamente. A história da escrava Agar. Lembram-se? Quem é Agar? Agar é a escrava de Sarai, que é casada com Abrão. Deus prometeu em Gênesis a Abrão, Gênesis 12, que ele ia ser pai de uma grande nação. O problema é que Sarai era a mulher mais linda que havia. Vão ler o Gênesis. Toda a gente se apaixonava por ela de uma maneira que sempre... Imaginem a vida difícil de Abrão. Casou com uma mulher tão bonita que sempre que ia viajar com ela dizia: tu não digas a ninguém, por favor, que és minha mulher, porque senão eu vou meter em sarilhos. E no fundo, na prática, depois o que acontecia é que Abrão arranjava sarilhos, porque as pessoas importantes apaixonavam-se por Sarai e depois Deus castigava-as porque Sarai era a mulher de Abrão. O Gênesis é este tipo de livro fantástico.
Então, mas apesar de toda a beleza de Sarai, ela não conseguia ter filhos. E por isso Sarai, que era uma mulher sempre com uma ideia, como geralmente as mulheres são, têm sempre uma ideia, os homens também, mas se calhar de maneiras diferentes, mas então ela teve uma ideia: eu estou estéril, mas a minha escrava Agar vai ter um filho teu. Vai ser como uma substituição. Acontece que assim que Agar ficou grávida, ela começou a olhar de cima para Sarai. E Sarai sentiu-se tão angustiada e tão ressentida que expulsou Agar. E Agar vai parar ao deserto, está à beira da morte. Ismael ainda está para nascer, Ismael seria o filho dela. E há uma coisa fantástica, belíssima, que é dito por Agar. O anjo de Deus aparece a Agar e diz: volta para casa e fica descansada, porque eu vou ser contigo e do teu filho vai nascer uma grande nação. Quem são a nação dos filhos de Agar? São os ismaelitas, que de um modo geral, que povo é que são os ismaelitas? De um modo geral podíamos chamar os povos árabes. Okay? O islamismo vem sobretudo dos povos ismaelitas. Okay? Então, mas quando o anjo conforta Agar no meio do deserto, Agar diz uma coisa maravilhosa, nunca tinha sido dito na Bíblia, e ela diz assim, no versículo 13: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava e disse: tu és Deus que vê. Tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. O facto aparentemente inócuo de Deus nos ver deve ser notado para virar a tua vida de pernas para o ar. Uma das consequências é que tu vais lidar com a justiça de uma maneira em que vais praticar a justiça, sem que essa justiça dependa de ti, de tu seres visto a fazê-la, mas tu vais praticar a justiça não para te provares em relação aos outros, mas tu vais praticar a justiça por uma razão e uma razão apenas, porque tu sabes que Deus te vê. Deus vê-te. Apesar de Jesus não elaborar muito no Sermão do Monte acerca dos detalhes disto que é a recompensa e do galardão, eu creio que nós podemos associar esta recompensa e este galardão ao valor que a Bíblia coloca, desde o início ao fim, no desejo de nós podermos fazer aquilo que Deus consegue fazer connosco, mas nós ainda não conseguimos fazer com Ele. Frase longa, vou voltar a repetir. Apesar de Jesus não elaborar muito acerca da natureza do galardão e da natureza do prémio, eu acho que nós podemos associar isto àquela coisa que desde o Gênesis até o Apocalipse nós queremos fazer em relação a Deus, mas nós não conseguimos e, no entanto, Ele já faz isso em relação a nós. Que coisa é essa? O que é que nós... Esta é aquela parte que se não houver ninguém a dizer isto, eu vou ficar tão desanimado, porque é sinal que vocês estão a desejar as coisas erradas. O que é que nós mais queremos na vida e que ainda não conseguimos fazer? Nem os do Velho Testamento conseguiam fazer e, no entanto, Deus já fazia com eles. O que é que nós mais queremos na vida? É ver o rosto de Jesus Cristo. Vocês toparam as coisas que nós cantámos hoje? Brilha Jesus. Vocês toparam a bênção que foi dada ao Miguel Moura? A bênção que era dada pelos judeus? É que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Não quero usar mal esta expressão. A palavra rosto, o olhar, é magia na Bíblia. Nós somos acompanhados por Deus porque Deus nos vê. E aquilo que mais nós queremos ver na vida, acreditem, quando nós somos crentes, é o rosto de Jesus. Eu não quero morrer hoje, mas eu quero ver o rosto do meu Salvador. Esta comparação, já a dei noutras alturas, ela empalidece diante daquilo que eu vos estou a falar. Mas quando vocês estão à espera de um filho, vocês vão à ecografia e geralmente eles parecem uns primatas na ecografia, a verdade é essa, não é? Ainda por cima com as ecografias em quê? Em 3D, 4D, parecem um macaco que correu muito mal, não é? Pelo menos depende dos filhos que tivermos. Nós só tivemos uma ecografia de um filho, bem, não interessa.
Estou quase a terminar. Mas deixem-me dizer-vos isso. Eu lembro-me, quando a Maria nasceu, e foi um parto bem complicado, eu lembro-me que eu estava ansioso por ver aquele rosto daquela menina. Agora, o que eu te quero dizer, já te disse isso noutras ocasiões, isso não é nada comparado com aquilo que eu estou ansioso por ver o rosto do meu Senhor Jesus. Logo neste Sermão do Monte, e a pretexto das esmolas, que são o bem que nós fazemos e que pode ser visto pelos outros, o objetivo não é tu ficares ao nível dos olhos dos outros no palco. Que triste recompensa é nós vivermos para os aplausos dos outros. E neste sentido quero dizer com coragem e quero ser sincero convosco, é um pecado contra o qual eu luto diariamente. Eu luto diariamente contra este pecado. De querer ser visto e ser aprovado pelos outros. Mas quero dizer isto. É uma tragédia. É uma tragédia vivermos para sermos aprovados pelos outros. É uma tragédia. E mesmo aqueles que não vivem para ser aprovados pelos outros, que se calhar têm uma autoestima superior e vivem para ser aprovados por si próprios, deixem-me dizer, com cuidado, mas com coragem, também é uma tragédia. E nós temos de nos arrepender disso. A verdadeira recompensa, o verdadeiro galardão, a verdadeira razão para viver é um esquecimento do palco tal, uma indiferença à aprovação dos outros, que a mão esquerda nem sabe o que a direita dá. É uma linguagem exagerada, tal como era exagerado falar nos hipócritas com trombetas. Mas se tu fores honesto, tu vais reconhecer que o exagero não está no discurso com que Jesus te está a caricaturar. O exagero está na nossa indomável vontade de agradarmos aos outros e a nós próprios. Isso é o exagero, isso é o que nos traz prejuízo na vida, é isso que estraga a nossa vida. É nós vivermos a querer agradar aos outros e agradarmos a nós próprios. A verdadeira recompensa é nós agradarmos ao Criador, é estarmos na presença de Deus. No latim diz coram Deo, sabendo que Deus nos vê, como um dia o iremos ver quando contemplarmos o rosto de Jesus. Agora é mesmo para terminar, e obrigado pela vossa paciência por este sermão que se esticou mais. Como cristãos evangélicos, nós vivemos neste paradoxo. Nós não confiamos naquilo que os nossos olhos veem, porque o terreno de ver e ser visto é tudo menos espiritualmente seguro. É por isso que nós não temos imagens. Porque nós somos como os judeus, somos desconfiados dos olhos. Então é por isso que no nosso culto não há imagens, temos uma cruz, e por isso é que no nosso culto é tudo acerca da palavra. Porque nós sabemos que aquilo que os nossos olhos veem é um terreno espiritualmente perigoso. Claro que também podemos ser enganados pelos ouvidos. Mas nós confiamos na palavra. E por isso é que é este paradoxo no cristão evangélico, que é, ele passa a vida a ser dos ouvidos mais do que é dos olhos, mas ele sabe que um dia, quando estiver diante de Jesus, os olhos dele vão ser cheios da presença de Jesus Cristo. E nós vamos passar uma eternidade iluminados pela presença de Jesus. Só para vocês verem como ela acontece. Ela é descrita no Apocalipse de uma maneira tal que a presença de Jesus junto das pessoas que o amam dispensa a existência do sol. Que o Senhor nos ajude.